Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, depois de um tempinho sem fazer vídeos sobre leituras, hoje estou aqui para fazer uma resenha sobre este livro aqui. É o livro O Colecionador de Lágrimas, do autor Augusto Cury. Bom, primeiro de tudo, por que eu resolvi ler esse livro, né? Eu resolvi ler esse livro porque primeiro eu tinha lido este livro aqui, Mil Cairão ao Teu Lado, de Suzy Hassel. Esse livro é incrível, muito bom. Eu já até falei sobre ele numa pregação na igreja, porque foi muito impactante a leitura dele. E tem um vídeo aqui no meu canal, ou então no meu IGTV, para quem estiver assistindo no Instagram, falando sobre esse livro. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá e vê. Eu vou deixar em destaque nos meus stories para você poder assistir, caso você não tenha visto ainda. E se você está assistindo esse vídeo que eu estou gravando agora no YouTube, é só procurar nas minhas playlists de leitura que esse livro vai estar lá. Então, como eu já havia lido um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, resolvi ler mais um que eu lembrei que estava aqui na minha estante e eu não tinha lido ainda. O que esse livro fala? Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ele traz fatos históricos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e algumas reflexões psicológicas relacionadas a esses fatos históricos e também sobre a personalidade de Hitler, a construção psíquica dele e tudo mais. Ele também, além de ser um livro com fatos históricos verídicos, ele é uma ficção no sentido de incluir esses fatos históricos dentro da história de um sujeito. Esse sujeito é o Júlio Verne, o ator principal do livro, e sua esposa, Catherine. Acho o nome dela muito legal de falar, Catherine. Toda vez que eu lia com esse tom. Júlio Verne e Catherine, eles sofrem uma perseguição por um grupo e o livro ele fala sobre essa perseguição que eles estão sofrendo, quem está realizando essa perseguição, e no final do livro traz o desenrolar parcial dessa perseguição e o que aconteceu imediatamente após esse desenrolar com os dois. Só que esse livro ainda não traz história final. Fiquei muito brava quando eu descobri isso. Na hora que eu cheguei aqui no final e li essas palavrinhas aqui, fim do primeiro volume. Eu quis morrer. Eu tava doida pra saber o final da história e eu descobri que eu tenho mais um livro pra ler e a gente lê, né? Porque eu gostei desse livro e agora eu quero saber o fim da história do Júlio Verne e da Catherine. O outro livro é Em Busca do Sentido da Vida, eu acho que ele chama. Eu vou confirmar e depois eu escrevo pra vocês na descrição desse vídeo aqui. Agora vamos falar sobre o livro. Então, eu achei o enredo muito legal, a história, a parte de ficção da história é muito boa, só que assim, eu achei o início dela um pouquinho mais lento, tive que ter um pouquinho de paciência para até chegar a um ponto que eu me senti envolvida pela leitura. Mas assim, foi bem no início, lá pelo quarto, quinto capítulo eu já tava assim, bem presinha na leitura e tava super achando legal a história. Uma coisa que eu acho muito interessante que acontece comigo em relação a esses livros do Augusto Cury é que eu não consigo desvincular o autor Augusto Cury dos personagens que ele cria, tá? Quando eu estava lendo O Vendedor de Sonhos, eu não conseguia desvincular a figura do vendedor de sonhos do autor. Eu lia como se fosse Augusto Cury ali, o mendigo na rua, entendeu? E quem lê o livro sabe que não é isso, a proposta não é essa. E a mesma coisa aconteceu aqui. Gente, pra mim, Júlio Verne era o próprio Augusto Cury ali no meio da história, até o fim, do início ao fim. Não consegui me desvincular disso, não deu. Mas não sei se isso acontece com mais alguém. Se acontecer com mais alguém, depois vocês me contam. Mas apesar disso, é muito legal a leitura. E é bem envolvente, igual eu já disse. Acho que era isso que eu tinha para dizer sobre o enredo e sobre a parte de ficção. Agora é sobre o conteúdo do livro em si. Os fatos históricos, muito relevantes. Relevantes. Muito relevantes, gente. São mais de 100 referências, ó. Ele faz 138 referências a artigos científicos muito bons, muitas informações e conteúdos, assim, extremamente importantes e também alguns fatos que são curiosidades. Por exemplo, algumas coisas que me marcaram. Hitler gostava de Mickey Mouse. Teve uma vez que, acho que foi Goebbels, me pronunciei até mal, mas o Goebbels, ele fechou o cinema para o Hitler poder assistir Mickey Mouse, se não me engano foi no Natal de um determinado ano aí. Ele também era apaixonado por artes e música.
Ele tentou estudar em uma escola de artes, duas na verdade, foi rejeitado. Hitler trabalhou escrevendo em cartazes desses que são afixados em lojas, sabe? Ele chegou a trabalhar com isso um tempo, ele teve um início de vida bem difícil até ele chegar a ser esse Hitler poderoso que a gente conhece na história. E é muito legal ver essa trajetória de Hitler desde o seu nascimento até a sua ascensão e seu poder e como que ele conquistou isso. Outra questão que o livro traz, além da história pura, ele fala bastante sobre manipulação midiática, porque todos sabem que Hitler trouxe isso muito forte durante sua história, durante seu decorrer histórico, e ele fala como é possível manipular as massas de acordo com as necessidades imediatas que ela tem, principalmente no momento de fragilidade que o povo alemão passava. O povo alemão ele passava por um momento de baixa autoestima devido ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial, um momento financeiramente muito instável. Então Hitler se aproveitou disso tudo, junto com os seus ministros ali, os homens que o auxiliavam com essa questão midiática, e aproveitou disso para conquistar o poder e fazer toda essa bagunça que ele fez no curso da história. Então, tendo em vista esse poder de manipulação midiática, Augusto Cury ele traz uma reflexão muito importante sobre o papel do professor como formador de cidadãos críticos para que se evite que novas grandes manipulações como essa aconteçam. Então, Augusto Cury fala que o professor ele tem um papel muito importante em abrir os olhos dos alunos e ensiná-los a pensar. Eu até grifei uma frase aqui do livro que ele fala um pouquinho sobre isso. No dia que o professor deixar de provocar a mente de seus alunos e não mais conseguir estimulá-los a pensar criticamente, estará pronto para ser substituído por um computador. Então ele valoriza muito isso, o professor que auxilia o aluno a ser um sujeito pensante. Tanto que Júlio Verne é um professor e a missão dele é desenvolver nos alunos esse espírito de criticidade. Ele é um professor de história em uma universidade, Catherine, a esposa dele, também é professora em uma universidade. Ambos também são psicólogos, tanto Catherine como o professor Júlio Verne. Então, outra questão que o livro traz, além dos fatos históricos, é esse incentivo ao pensamento crítico e os olhos abertos para que você entenda que você está sendo manipulado o tempo inteiro. No mercado tem aquela plaquinha, né? Sorria, você está sendo filmado. Eu gosto de pensar, sorria, você está sendo manipulado. Gente, muito cuidado com tudo que você assiste. A escritora cristã Ellen White fala que a gente se torna aquilo que a gente contempla. E eu acho que vale a pena a gente pensar no que a gente tem contemplado. O livro do Augusto Cury vem falando uma coisa assim, é um detalhezinho que eu peguei ele no livro e ficou muito na minha mente. Que os grandes pensadores da história da humanidade surgiram enquanto a gente ainda não possuía mídias que utilizava de forma conjunta áudio e vídeo. Os grandes pensadores da história da humanidade, eles surgiram na época em que a gente tinha imprensa apenas em rádio. E Augusto Cury faz uma consideração de que a imprensa em rádio, por apenas utilizar do áudio, ela abre espaço para que os sujeitos sejam imaginativos e criem suas compreensões. Mas a partir do momento em que se associa o áudio ao vídeo, a gente tem a nossa liberdade de criar um pensamento imaginativo sobre as coisas privado, porque a gente passa a ser de forma mais forte, ser impressionados a pensar naquilo que quem está emitindo aquela mensagem quer que nós pensemos. E isso minou nossa criatividade, nosso espírito investigativo. Então, muito cuidado com tudo o que você lê, tudo com o que você assiste, tudo. Porque Paulo já dizia na Bíblia, analisai tudo, retém apenas o que é bom. Então, assim, é muito impactante a mensagem do livro nesse sentido. E qual outra coisa que eu gostaria de falar? Manipulação da mídia, cuidado com o que você assiste, tenha um espírito crítico, incentive o espírito crítico nas outras pessoas. Eu acho que é isso, gente. O livro ele foi muito bom nesses aspectos, sabe? As reflexões sobre psicologia. O livro traz uma perspectiva psicológica, uma análise sobre o caráter de Hitler e das pessoas que estavam ao redor dele. Eu acho muito legal que Augusto Cury tenta trazer, não deixa essa reflexão distante,
sabe? Tipo, isso não vale pra você, leitor que está lendo. Só Hitler tinha traços de psicopatia, sociopatia, só ele era um ser humano, se tornou um ser humano ruim no decorrer da história dele. Você, leitor, você, como diz a Emanuele Dias, que eu acompanho ela, você é o alecrim dourado que nasceu no campo, que nunca fez nada de mal pra ninguém. E ele tenta trazer isso pra você, tipo, não, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo, sabe? Em algum momento da sua vida, você também vai ser uma pessoa que vai exercer uma influência não boa sobre o outro, porque nós não somos perfeitos e nós estamos sujeitos a cometer erros com os outros e manipular os outros de uma forma ruim, porque nós somos seres sociais e estamos num convívio social e as nossas ações influenciam as ações dos outros, e suas ações não vão ser boas sempre, porque todos nós erramos. Então, enquanto ele vai falando de Hitler, ele vai te norteando ali para que você faça uma reflexão sobre si mesmo em relação àqueles aspectos que ele traz de Hitler. Gente, não tô falando que você é psicopata ou sociopata, ou eu sou psicopata ou sociopata, tá? Tô falando que a gente pode, de vez em quando, ter algumas ações que não são tão legais, e ele ajuda a gente a pensar e repensar sobre essas nossas ações, para que a gente possa vir a exercer uma influência positiva sobre os outros e que os outros também exerçam uma influência positiva sobre a gente, tendo em vista essa questão de que nós somos seres sociais. Enfim, essas foram as minhas impressões sobre essa leitura. Não vou contar a história, né? Porque senão você não vai ler o livro. E eu recomendo sim, recomendo muito a leitura. Tenha paciência com o início da leitura. Depois de uns 5 capítulos você já tá super dentro do livro, quer saber logo o que vai acontecer com o Júlio Verne e com a Catherine. E você vai ter um aparato histórico, você vai aumentar os seus conhecimentos sobre história, assim, muito, 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 muito. Tá bom? Leiam! Beijo, gente! Fiquem com Deus! Tchau!